Olá, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que vocês venham acompanhando os vídeos, onde nós já vamos ter ali 7 vídeos de introdução musical. Então siga aquele playlist, porque a partir de agora é onde vamos começar a assim ramificar, onde nós vamos fazer as aulas de todos esses aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Atrás aqui de mim aqui, ó, em cima aqui, todos aqui atrás de mim aqui, ó. Todas essas capas, onde nós vamos começar a utilizar a partir de agora todas essas capas. Então vai começar aí, talvez sair 2, 3 vídeos ao mesmo tempo na semana, ou eu vou optar para um vídeo por semana mesmo, mas vai ter toda semana, vai ter um vídeo a partir de agora referente a todas essas capas aqui, tá bom? Então cada uma delas eu vou entrar em detalhes de como que vai ser, como que eu vou fazer, tá? Então agora na aula que eu estou fazendo hoje, nós vamos iniciar então o MSA, que é um método simplificado de aprendizagem musical. Nós vamos utilizar esse aqui vai ser o nosso carro-chefe, tá bom? Nós vamos usar outros meios também para fazer a linguagem rítmica, o solfejo, mas esse aqui vai ser o nosso carro-chefe, onde nós vamos fazer os 16 módulos, tá ok? Então aqui como que vai ser? Eu vou fazer a explicação, vou fazer a linguagem rítmica, vou fazer o solfejo e detalhe, acompanhe um a um. Por quê? Eu vou ensinar vocês por que deve usar o metrônomo. O metrônomo a gente usa no início porque a gente não tem assim uma noção de tempo, como que vai ser isso, vai ser aquilo. Quando depois que você já pega a noção, você já vê ali, você já vai embora com aquele tempo que você precisa fazer, tá bom? Se aí surgir aí barulho de carro, de moto, caminhão no fundo, é que infelizmente eu estou morando agora próximo à rodovia, então morando próximo à rodovia, não tem assim, às vezes eu fico procurando um horário melhor para poder gravar, só que geralmente o horário melhor para gravar é um horário que eu não estou em casa, tá bom? Então para eu estudar ou fazer algumas coisas que eu preciso no meu dia a dia, esse barulho não me interfere em nada, mas para gravar, infelizmente sim. Eu não tenho um estúdio para fazer a gravação focado só aquilo. Como surgiu a necessidade de começar a gravar esses vídeos, foi porque eu tinha meus alunos, tanto na igreja como os alunos particulares, que às vezes tinha necessidade de estudar ou fazer alguma coisa. Aí eu fazia um vídeo explicando aquele conteúdo e colocava no Google Drive e depois passava o link para eles. E assim foi por um tempo, até que alguns alunos falaram, pô, professor, por que você não faz aqui e coloca no YouTube? Aí eu levei aquilo a sério, acabei fazendo lá do zero, o meu canal aí do zero, a oficialização, e tem lá 85, 86 vídeos do nosso Nicolas Lauré, né, ou Laurex 1, que eu vou dar continuidade daqueles vídeos lá ainda, eu dei uma parada agora porque eu estou assim estudando muito com uma apresentação, uma das apresentações já foi feita e agora estou estudando muito para que nós vamos, então no próximo sábado agora, dessa gravação que hoje estou fazendo na segunda-feira, então no próximo sábado eu vou ter uma apresentação, tá? E vai ficar faltando aí de gravar, então eu tenho que fazer o máximo possível para gravar e assim que tiver eu vou começar aí a mudar a minha agenda para algumas coisas e poder focar, tá bom? Então, vamos dar o início aqui no nosso MSA. Pessoal, quando nós abrimos aqui, tem um prefácio que fala quem somos. Então, vocês peguem, pessoal, todos os livros que nós pegamos, às vezes nós temos preguiça de ler a capa. Então, aqui nós temos aqui, ó, o prefácio. Somos gratos a Deus por nos ter concedido a edição desse método simplificado de aprendizado musical MSA, para ser utilizado nos grupos de estudos musicais GENS da Congregação Cristã no Brasil e em outros países onde se professa a mesma fé e doutrina. Eu não vou ler aqui o prefácio todo, mas vocês peguem o seu e leiam, tá bom? Por que eu estou fazendo o MSA? O MSA ele está bem simplificado para ajudar, entendeu? Eu vou assim trazer o máximo possível de conhecimento, ok? Para deixar vocês assim a par de bastante coisas mesmo que nós vamos precisar no nosso dia a dia, tá bom? Aí nós temos aqui o sumário onde ele fala para nós as fases, tá? Onde fala as fase 1, fase 2, fase 3. Aí nós vamos começar
pela fase 1, eu já tenho pronto, preparado, já está pronto, só que eu tenho que chegar até esse momento para poder postar. Eu já tenho a fase 5, fase 6 e a fase 7 já pronta, porque foi onde os meus alunos começaram a ter dificuldade e eu fui lá e fiz esses vídeos para eles e acabei fazendo lá. Depois, lógico que na hora de colocar aqui aqui no YouTube, né? Eu vou dar uma parada lá, vou dar uma olhada se precisa tirar alguma coisa ou acrescentar algo, mas já está pronto a fase 5, 6 e 7, tá bom? Então eu tenho que, antes de postar isso já está pronto, eu tenho que começar do início, né? Então, na fase 1, o que é que nós vamos aprender na fase 1? 1.1, música e o som. 1.2, elemento da música. 1.3, propriedade do som. 1.4, notas musicais. 1.5, pentagramas ou pautas musicais, tá? Vou explicar tudo sobre isso. E claves. E depois nós temos os exercícios. Eu vou procurar fazer, pessoal, a partir de... Terminando cada fase, eu ainda tenho um negócio de módulo na cabeça, porque no MTS era módulo, no MSA é fase, tá bom? Então, se acontecer de eu falar módulo, é a fase, tá bom? Porque às vezes está lá que o negócio está no módulo ainda, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou trazer assim um questionário no final de cada fase. Esse questionário vai ajudar vocês, provavelmente, algumas dessas questões que eu vou passar para vocês aqui, pode cair numa provinha quando você for fazer a avaliação na sua igreja. Quando você for fazer a avaliação após terminar cada fase. Então pode acontecer isso. Então se acontecer isso, você já tem lá, tá? Então, no final de cada fase, eu vou fazer então, como se fosse uma avaliação, tá? Eu não sei se já vou deixar respondido já acho não, já vou deixar respondido no final de cada vídeo as questões que eu vou trazer. Então, essas questões foram algumas questões que eu elaborei e outras questões que eu tirei das nossas avaliações que nós usamos dentro da congregação. Então pode acontecer de eu colocar aqui essas questões e ser do que você está usando lá na sua comum, todas as questões que você precisa para a prova. Só que isso, detalhe pessoal, não adianta você só gravar as questões, tem que saber o que você está fazendo, tá bom? Então nós vamos começar aqui então na página 7, introduções e utilização. Eu vou procurar, primeiro até na fase 1, eu vou acabar dividindo elas, tá? Porque senão fica muito comprido os vídeos, só que detalhe, pessoal, esse detalhe é muito essencial. Só passe para o próximo vídeo assim que você tiver a certeza que aquele vídeo ficou gravado na sua cabeça. A mesma coisa acontece com os instrumentos. Só passe o próximo vídeo quando você passou aquela lição e entendeu o que está pedindo. Por isso que eu falo, volte pessoal, passo a passo, escada, subimos do degrau 1, 2, 3, até chegar no final do degrau. Quando vamos fazer qualquer coisa, fazer uma casa, a gente começa do alicerce. Então vamos fazer esse alicerce bem feitinho, bem preparadinho, para que quando chegar num certo ponto, a casa não desmorone, não trinque. Às vezes fala assim, mas está trincando por causa disso ou daquilo. Se o seu terreno já está lá consolidado há muito tempo, já está lá, não tem mais construção nenhuma ao redor dela, a possibilidade de trinca, se você fizer um alicerce bem feitinho de trincar, vai ser muito grande. Eu não sei se aconteceu algo da natureza. O que acontece com a música também? Você dá o seu início, você dá seu pontapé inicial, você faz o seu alicerce. Se ao decorrer do tempo há alguma dúvida, o que eu tenho que fazer? Procurar estudar mais, procurar conhecimento fora. Entendeu? Mas tô estudando só para tocar na igreja. Pessoal, tá tudo bem, tá estudando só para tocar na igreja? Esse aprendizado vai ser o suficiente tanto para você tocar na igreja como tocar em alguns lugares. Eu tenho vários alunos meus que hoje trocam em orquestra sinfônica. Alguns deles falam assim, professor, pode falar meu nome, falar onde eu toco. Não, eu não vou falar porque aqui eu não estou para divulgar ninguém. Tá bom? Já teve casos de pessoas entrarem em contato comigo assim, no particular, falou, qual que são os seus alunos, tal.
Pessoas que é amigo meu assim já de longas datas já conhecem, então não pergunto. Mas não há necessidade, que aqui eu não estou para divulgar nome de ninguém e nada. A não ser se houver alguma necessidade, como acho que nenhum vídeo meu, acho que eu falei de que cidade que eu sou de Indaiatuba, estado de São Paulo, tá bom? Próximo aqui da região de Campinas. Então não adianta eu falar assim, olha, tá, aqui eu conheço o luthier, eu conheço pessoas assim que quando eu preciso eu mando para ele. Às vezes a pessoa fala assim, manda para outro lá que o cara é bom. Não, eu só mando no mesmo, porque eu já tenho amizade, já tenho com ele converso, já é uma pessoa que me conhece praticamente, me conhece desde criança. Ele foi meu professor e hoje ele é luthier também, ele foi formado aqui em Tatuí. Então, excelente pessoa assim, ó. Esse daí até eu posso até indicar, lógico que se alguém pedir eu vou conversar com ele antes, se eu posso indicá-lo. Esse aí é uma pessoa que, é que eu tô falando, esse se alguém pedir eu vou lá e converso com ele primeiro, se ele falar que posso, aí eu mando para as pessoas, tá bom? Ele recebe instrumentos de fora, de outra cidade, de outro estado, que as pessoas mandam para ele, ele faz o que tem que fazer, depois manda de volta também para as pessoas. Eu não sei dizer assim como que funciona esses valores, não sei, aí tudo é conversar com ele, lembrando, se vocês me pedirem, eu conversar com ele e ele autorizar, tá bom? Provavelmente ele vai autorizar sim, porque como é serviço, ele, além dele fazer, além de ser uma profissão dele, e ele também fazer algo que ele gosta, então fica fácil, né? Então, vamos dar continuidade aqui, tá bom? Vamos deixar ele falar um pouquinho de mim aqui, e vamos dar continuidade aqui no nosso método. Então, provavelmente eu vou separar sim as fases. Eu não sei dizer assim qual fase eu vou separar aqui neste momento, tá bom? Então vamos aqui dar continuidade. Eu vou estar lendo aqui a minha colinha aqui para ir falando e explicando um pouco, tá? Eu uso os dois óculos eu esqueci na casa da minha sogra. Um eu deixei dentro do meu estojo de instrumento, que para não... Quando, às vezes acontece de eu sair e esqueço o óculos, então eu já pego o meu estojo, já deixo um óculos lá dentro, que daí pelo menos não esqueço. E o outro eu fui almoçar na casa da minha sogra ontem, né? Domingão, dia de almoçar na casa de sogra. Aí esqueci meu óculos lá. E agora eu tô sem meu óculos aqui, mas precisamos dar continuidade na gravação. Vai ser um óculos mesmo. Então, vai ter vídeo que você vai ver de óculos, sem óculos. Principalmente quando for ler, eu preciso do óculos. Mas vamos aqui, não podemos perder tempo para gravações, né? Então, introduções e utilização. Para melhor aprendizado desse método, segue algumas instruções aos candidatos. Isso aqui é essencial ler, é por esse motivo que eu vou estar lendo para vocês, tá bom? 1. Recomenda-se adquirir seu instrumento somente após consultar tanto o Manual de Orientação Orquestral MOO, é esse aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, a luz tá batendo muito, então dá para ver. Então, temos que consultar esse daqui. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho que comprar esse manual de orientação orquestral. Não, pessoal, aqui no final aqui vai ter um QR Code que você pode chegar lá e acessar e ver. Só que, como aqui vai ser, o meu canal é mais voltado para o violino, então não há necessidade de fazer de adquirir isso aqui. Mas eu vou tocar outro instrumento, mas eu estou usando o canal para aprender o MSA. Perfeito. Desde que você converse com o seu encarregado, seu instrutor, não tem problema. Por que eu tenho que consultar o MOO? Porque o que acontece, pessoal? Tem determinados instrumentos que eles têm uma afinação ou têm característica que sai fora do nosso manual. Tá? Às vezes você vê lá um tipo de instrumento, vou lá e compro aquele instrumento, ele está fora. Por exemplo, o nosso violino, você só vai ver ele talvez um preto ou uma cor mais escura, mas ele é determinado da madeira de coisa que foi usada, então ele foi invernizado. Então você não pode chegar lá com um violino azul, um violino cor-de-rosa, um violino branco. Mas na loja tal tá vendendo. Tá, você vai usar para aprender na sua casa? Eu em orquestra sinfônica, eu nunca vi instrumento de outra cor a não ser o instrumento da cor utilizada do verniz. Não vi. Às vezes o instrumento fica um pouquinho mais escuro, mas é por causa do verniz. Eu vi lá um cara lá com um instrumento preto metalizado, talvez seja um violino elétrico, talvez você possa não ter visto isso, tá? Então, no caso do violino,
Nada de, ah, mas eu comprei um azulzinho, coisa mais linda. Tá bom, para aprender na sua casa, para dar para a criança aprender, para incentivar a criança, ok. Aprender é uma coisa, agora tocar é diferente. Já aconteceu o caso de eu estar numa escolinha em determinado local, chegar um irmãozinho lá com um violino assim, que batia o olho assim, coisa mais linda, branca assim, rapaz, que branquinho lindo. Só que tivemos que conversar com o pai para o seguinte, aprendendo a música ele pode utilizar para aprender. Mas quando ele estiver em fase de tocar no ensaio, não vai poder usar esse instrumento. O pai não gostou muito porque foi um tio que deu, daí explicamos para ele que não pode, tá? Entendeu a situação, tudo? Foi umas 3 ou 4 escolinhas aquele instrumento e depois apareceu com outro instrumento, tá bom? Para aprender é uma coisa, para tocar é outra, tá? Então, é por esse motivo que nós temos que ver o manual, conversar antes de comprar o instrumento, tá bom? Tem vários instrumentos que é a coisa mais linda que você vê que hoje não pode tocar mais dentro da nossa orquestra. Então, isso tem que estar bem alinhado para que não seja algo que traga para vocês descontentamento ou uma coisa chata depois, tá bom? MO, quando o seu encarregado local ou regional então, recomenda-se adquirir seu instrumento somente após consultar tanto o Manual de Orientação Orquestral, MOO, quanto o seu encarregado local ou regional. É por isso que eu falei, primeiro precisamos conversar com eles para saber se podemos ou não adquirir aquele instrumento e também saber se na orquestra comporta aquele instrumento que nós estamos comprando. Pode acontecer de você comprar um instrumento e aquele instrumento não está sendo mais utilizado. Não é que não está sendo mal utilizado, é que na orquestra não comporta mais aquele instrumento. Escolher um instrumento apenas dentro do listado no MOO, obedecidas as características e especificações ali contidas e recomendadas. É o que eu já acabei de falar, já adiantei o parágrafo 2 aqui sem querer. Esse negócio, se você ler e querer explicar, acaba acontecendo isso mesmo, tá? Recomenda-se iniciar esse método juntamente com o estudo do instrumento. Porém, caso o candidato ainda não tenha um instrumento, poderá iniciar seus estudos musicais apenas com esse método. Pessoal, esse parágrafo 3, para determinados instrumentos eu concordo, para determinados instrumentos não. É o meu parecer e o que eu acho em falar, tá? Porque, por exemplo, a pessoa vai pegar lá um sax, um clarinete, uma flauta. Então, no início, ele vai aprender o quê? A embocadura. Qualquer instrumento que pegar a embocadura. Aprendeu a embocadura. Só que é o seguinte, se ele for um aluno dedicado que pegue todos os dias, rapidão ele vai pegar a embocadura. Aí o que acontece? Não pode ficar segurando muito esse aluno, porque ele já pegou, agora você vai começar a ensinar para ele o quê? As notas musicais. Aí você vai começar a ensinar para ele isso, aí fica um pouquinho difícil. Opinião minha, tá? Porque às vezes ele não conhece sobre tempo, não conhece sobre as figuras musicais e já tem que estar começando a fazer. Cada escolinha, tem escolinha, eu já teve escolinha, né, aulas que eu consegui terminar a fase 1 praticamente na primeira aula. Só que terminei na primeira aula, o aluno ficou sabendo tudo certinho? Não. Tive que fazer uma revisão na aula seguinte para poder tirar uma dúvida, tá? E às vezes acontece de alguns irmãos ir dividindo as fases, entendeu? Mesmo no módulo 1, na fase 1, mesmo na fase 1, dividir essa fase e o aluno já está meio que adiantado e começa a ter algumas dificuldades. Essa é a minha opinião. Na época do Bono, a gente só pegava o instrumento quando a gente estava numa lição lá na frente. E quando a gente pegava o instrumento, a gente já sabia o solfejar, já sabia fazer a marcação, porque nós não tinha um metrônomo que ficava nos mostrando, mas nós já sabia o tempo que durava já sabia a duração da nota, da mínima, da semínima, da cocheira, da semicocheira, nós já sabíamos tudo. Então já pegava lá, depois se dedicava ao instrumento. O problema que nós temos, às vezes, quando começamos a pegar o instrumento já no início, é que às vezes o aluno se dedica mais ao instrumento do que ao MSA, tá bom? No caso do violino, viola, cello, esse tipo de instrumento, como ele tem uma dedicação um pouco maior, que a gente passa para o aluno como segurar o arco, como que segurar o instrumento, como que fazer isso, fazer aquilo, às vezes leva mais tempo para o aluno aprender isso
e como vai passar o arco na corda, então leva mais tempo para fazer isso. Daí quando ele começa a entrar no método, às vezes quando ele começa a entrar no método, ele às vezes já passou a fase 1, a fase 2, já está iniciando a fase 3. Daí ele já entra sabendo um pouco mais, na minha opinião, tá? Lembrando que todas as aulas que estou fazendo aqui, muitas opiniões são as minhas opiniões, então eu posso divergir de outras, tá bom? 4. Adquirir o inário adequado ao instrumento escolhido antes de iniciar os estudos. Caso o candidato ainda não tenha escolhido o instrumento, junto com o seu encarregado local ou regional, recomenda-se adquirir o inário em do. No caso aqui, pessoal, como nós estamos fazendo já no violino, nós podemos já comprar a capa marrom, tá? Que é para cordas, podemos comprar, ou comprar esse inário aqui, capa preta, que é em do. Eu tenho tanto a capa preta como o do violino, né? Que ele é em do também, né? Porque como eu estou lá ensinando os alunos, já faço assim. E é bom já comprar de instrumento, por exemplo, se você compra o seu instrumento em si, ou em do, ou em mi, o tipo de instrumento que você comprar, é bom já comprar já o inário daquele instrumento seu para você já ir usando. E detalhe, pessoal, o inário, a gente fala que não deve fazer anotações, marcar, não deve rabiscar, isso e aquilo. Mas esse inário que você vai adquirir agora no início, use ele como base para você fazer as anotações, marcar tudo. Aí quando estiver lá na frente, esse inário tá feio para começar a tocar no ensaio, compra outro inário. Tá bom? A mesma coisa acontece com o MSA. Pessoal, rabisque, escreva. Tô com dúvida aqui, escreve. Não deixe de anotar, escrever. Se quer guardar um desse daqui para deixar para guardar de recordação, de lembrança, compre um outro e deixe guardado. Esse você vai e faça. Hoje, com a cabeça que eu tenho, lá atrás eu teria comprado um outro Bona. Hoje está difícil de encontrar. Esse tempo atrás eu até fui procurar um para comprar, não achei, eu tenho em PDF dele. Se eu não perdi, ele tem em PDF ainda, tá bom? 5. Repetir o exercício quantas vezes for necessário para melhor compreensão e domínio. O candidato deve ir para a lição seguinte apenas quando a atual estiver com qualidade satisfatória. O instrutor deve ser criterioso quanto a esse aspecto. Nesse item 5 aqui, é uma coisa que eu no início comecei a pegar assim um pouco em cima e fiquei batendo a tecla. O que aconteceu? O que eu vi com os alunos? Que começou a ter alguns alunos que começaram a dispersar, que começaram a ficar desanimado. Por quê? Porque começou a ficar uma coisa repetitiva, batida. Então não podemos fazer isso. Então o que eu aconselho aos alunos? É por esse motivo que eu gravo os vídeos. Falo, olho o vídeo, quando chega na escolinha, tiro uma dúvida ali sem dar dúvida. Eu faço o possível para tirar a dúvida ali, depois já vou para o próximo, tá bom? E peço, dá uma olhada nos vídeos, beleza? 6. O instrutor poderá, a seu critério, utilizar outros recursos didáticos não incluídos nesse método. Por exemplo, materiais, equipamentos, recursos audiovisuais, bibliografia de apoio, etc., tendo em vista aperfeiçoamento do aprendizado. É por esse motivo que eu estou trazendo todos esses aprendizados que vocês veem atrás de mim aqui na capa, para melhor aqui, tá bom? Se eu encontrar também alguns vídeos interessantes, eu vou acabar postando para vocês aqui o link embaixo na descrição, para que vocês dêem uma olhada aqui, que vai ser interessante, tá bom? Em algumas páginas haverá um QR Code, semelhante ao do item abaixo, que permitirá ao candidato acessar um vídeo com maiores informações. Para utilizar o QR Code, basta abrir a câmera do celular, focá-la sobre o QR Code e uma mensagem para abrir o navegador aparecerá. Clique sobre essa mensagem e o vídeo abrirá no celular. Pessoal, utilize além dos vídeos aqui o que aparecer. Tudo que for informação, tudo que for para melhor aprendizado, pegue mesmo, tá bom? Recomenda-se utilizar os vídeos do MOO Digital que estão disponíveis no portal oficial. Aí tem aqui o nosso site que está no portal oficial, ou o QR Code ao lado, que eu vou deixar também o QR Code aqui, se você estiver vendo no computador ou na televisão, daí vocês conseguem apontar e dar uma olhada. É bom sim ter ali, olhar tudo,
tudo que for no momento que nós estamos iniciando, fazer, tá bom? Então, para que não fique muito comprido esse vídeo, no próximo vídeo eu vou iniciar as fases, tá bom? Até o próximo vídeo.